Doutor, me responde de uma vez por todas, né? Quando que eu devo fazer o exame da próstata? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista. Você tem essa dúvida se está aí, é com 40, é com 50, todo mundo faz, quem que faz, é com 45, enfim, esse vídeo é para você. Então, antes da gente continuar, só peço, né, a gentileza de você se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida, isso é muito importante para a gente continuar produzindo esses conteúdos, né, conteúdos iguais a esse, e o YouTube também entregue esse tipo de conteúdo a mais e mais pessoas. Então, o câncer de próstata, como já hoje a conscientização ela está cumprindo o seu papel, é um dos cânceres mais importantes na população masculina. Se acredita que nos próximos anos, de 2023 a 2025, em torno de 71 mil homens, um pouquinho mais do que isso, serão diagnosticados com o problema. E ainda muitos, né, um grande percentual deles, ao redor de 20, 25%, serão diagnosticados já com a doença numa fase avançada e até poderão vir a falecer da doença. E aí, hoje, né, o que se discute muito e que se foi e voltou várias vezes é faz ou não faz o rastreamento populacional do câncer de próstata, né? Então, existem outros cenários, outras sociedades, instituições não brasileiras, né, de Europa, Estados Unidos, que podem ter opiniões que divergem um pouco do que é colocado aqui para a população nacional, uma vez que boa parte do que a gente tem de dado para se basear vem de fora. E a nossa população ela tem particularidades, né? A gente tem uma grande miscigenação, então o número de pacientes, de pessoas, né, na população que são afrodescendentes, que têm etnia negra, a própria disparidade social, econômica, dificuldade de acesso à saúde, a própria informação sobre saúde, isso tudo ele tem que ser levado em consideração quando a gente vai abordar esse assunto, porque muita gente pode ficar de fora e perder a oportunidade de ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, de ter a cura do problema. Por que se discute ainda se vale a pena rastrear ou não? O grande problema está no sobrediagnóstico. É quando a gente faz diagnóstico de casos de câncer que a gente diz ser indolente ou câncer de baixo risco, em que o paciente muito provavelmente não morreria do câncer, ele morreria com o câncer, né? Ou seja, seriam tumores que teriam um crescimento muito lento, né? Ou seriam, de certa maneira, insignificantes clinicamente, a ponto de fazer o tratamento, colocar esse paciente em todo um processo de abordagem terapêutica, seja ela cirúrgica, radioterápica, ou mesmo só de ter esse diagnóstico vai gerar um impacto negativo na vida desse indivíduo. Então, os riscos superariam os benefícios de se fazer um diagnóstico antecipado, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração que, para a gente ofertar um tratamento assertivo para aquele caso, para aquele paciente, a gente precisa fazer um diagnóstico precoce, né? Ou seja, para a gente aumentar as chances desse paciente, além de ser curado do problema, ainda permanecer, ter a oportunidade de manter a sua qualidade de vida após o tratamento, a detecção precoce do câncer ela é fundamental, ela é imprescindível. Pensando, né, tomando como base essas duas questões, tanto das particularidades da nossa população, quanto o fato da detecção precoce ela ser de fundamental importância, a recomendação hoje aqui na população brasileira é que sim, seja feito esse rastreamento, tá? E aí o que se coloca, é lógico, no ambiente ali de consulta, de tete a tete ali com o paciente? É expor tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então eu estou colocando aqui o que vocês têm que saber para saber se, eu prefiro fazer o rastreamento ou não. Eu vou fazer, enfim, vou fazer de forma mais individualizada, enfim, né, ou prefiro não fazer. Então, esse é um vídeo para você tomar uma decisão aí mais bem informado a respeito do tema. Então, qual que é a orientação atual? Primeiro que isso precisa ser discutido, né? Então, pacientes em risco de ter um câncer de próstata, precisam discutir com o seu urologista fazer ou não o rastreamento, os prós e contras,
o que se faz caso seja levantada a hipótese de câncer de próstata, quais são os próximos exames, em caso positivo, quais são os tratamentos disponíveis, enfim. Então precisa se discutir os prós e contras quando se tem um diagnóstico e a possibilidade às vezes de ter um diagnóstico e não precisar fazer nada, não precisar de um tratamento, porque existe sim essa opção em alguns casos. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Para pacientes de risco, haver uma discussão individualizada a respeito de se fazer este rastreamento, ou seja, fazer o exame de toque, fazer o PSA ou não. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais são os grupos de risco? Então agora que entra a questão da idade, quando eu começo a fazer. Então a orientação é a partir dos 50 anos ou naqueles pacientes com antecedente familiar de câncer de próstata, de etnia negra, ou seja, os negros, né, afrodescendentes, devem também antecipar, ou aqueles portadores, sabidamente, de mutação do gene BRCA, que é um gene específico que está principalmente ligado ao câncer de mama. Tá? Então, esse grupo deve antecipar e, entre os 40 e 50 anos, devem procurar discutir essa decisão com o urologista. Então esse é o passo inicial. Homens acima de 50 anos e pacientes com estes outros fatores de risco que eu citei, entre 40 e 50 anos, devem procurar e aí, conjuntamente com o seu urologista, ir adiante com o rastreamento e tudo mais. Um fato incontestável é que se o diagnóstico do câncer for feito precocemente, sem dúvida, o tratamento que vai ser proposto vai ser menos complexo ou de uma complexidade menor ou de um risco maior de complicações. E então, um outro dado das recomendações é que, diante de um diagnóstico positivo, é crucial que o tratamento, a abordagem terapêutica seja alinhada às características do tumor e às expectativas do paciente. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Dessa maneira, desta forma destrinchada, desde oferecer e individualizar o início do rastreamento, até o momento em que você se depara com um diagnóstico positivo de câncer de próstata, você ter esse alinhamento, você ofertar, você mostrar para o paciente as opções que ele tem e os prós e contras de cada opção. Dessa maneira, a gente diminui a chance de tratamentos desnecessários, ou seja, daqueles poréns que estariam relacionados, né, que são citados por aqueles que são contra o rastreamento de câncer de próstata. Tá? Então, é isso. Então, essa é a recomendação. Esses dados foram extraídos de uma nota recente que reuniu especialistas das sociedades brasileiras de urologia, de oncologia e de radioterapia, tá? E que trazem toda a bagagem de dados internacionais a respeito de se fazer ou não o rastreamento de câncer de próstata e o adequam à população brasileira. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado, vocês tenham clareado essa dúvida que é muito pertinente, né, que precisa ser colocada na mesa no momento da gente tanto optar pelo rastreamento, quanto no momento do diagnóstico, também alinhar ali o tratamento, a abordagem terapêutica, as características, né, do tumor e as expectativas aí do paciente. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Dando de novo um reforço, se inscreva aqui no canal, me acompanhe lá no Instagram também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.